Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez aí no seu lugar. Pai querido, Pai amado, neste momento, Deus, nós queremos nos apresentarmos diante da sua presença, Deus. E queremos, Deus, te agradecer, Deus, por podermos estar aqui reunidos na sua casa, diante da presença do Senhor, ó Pai. E que neste momento, Deus, o Senhor, Deus, possa usar a minha vida, Deus. Que eu venha ser, ó Deus, um instrumento em suas mãos. Eu me esvazio, ó Deus, de mim mesma, porque eu sei, ó Deus, que de mim nada há de bom, ó Pai. Mas que tudo aquilo, Deus, que vier ser falado, que vier ser dito aqui nessa noite, ó Deus, que venham ser palavras, ó Deus, que venham diretamente do Senhor, ó Deus. Palavras, ó Deus, que descem diretamente do trono do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa falar com a sua igreja, com a sua noiva nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Mi já começou a falar, né? E falou em relação à fé. E nós estamos na campanha, né? Linguagem de fé. E a fé é o quê? É a certeza de coisas daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não temos. Mas nós temos fé e convicção nisso, amém? Então abra lá em Hebreus 11, capítulo 1 comigo. Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, quando nós falamos em fé, é algo que nós não estamos vendo. São coisas que muitas vezes aos nossos olhos podem ser impossível de conquistarmos, de obtermos, mas quando nós temos fé, nós sabemos que nós podemos alcançar através da nossa fé, através de confiarmos no Senhor. Porque Deus, nós não conseguimos ver Ele face a face, nós não conseguimos tocar no Senhor, mas nós temos fé, nós confiamos que Ele existe. Nós confiamos e nós cremos que Ele pode todas as coisas, amém? E no dicionário diz assim, confiança absoluta em alguém ou em algo. Então, quem você tem confiança? Qual tem sido a sua confiança? A sua confiança tem estado em coisas, em pessoas ou em Deus? Quando nós falamos em fé, qual é o primeiro homem da Bíblia que vem à sua mente? Para mim é Abraão. É um dos primeiros, porque Abraão é o pai da fé. Nós também temos Noé, que teve uma fé, que quando Deus veio e falou com ele, ele foi e fez o quê? Ele construiu uma arca. Assim como o Senhor havia dado passo a passo para ele. E ele fez tudo isso como o Senhor havia dito, pedido, falado a ele. E ele teve fé, porque não estava chovendo na época em que Noé construiu a arca. Muitos olharam para Noé e o chamaram de louco, de doido, de tantas outras coisas. Mas Noé teve fé. Noé teve convicção naquilo que Deus estava falando para ele. E ele creu que era Deus, o próprio Senhor, quem falava com ele, quando pediu para que ele construísse a arca. Amém? Mas eu não vou falar de nenhum desses dois homens, mas eu vou falar de uma história que muitos já conhecem, mas que para mim, nesse pedaço que a gente vai ler, para mim, Davi, ele teve fé no Senhor, que é a história de Davi e de Golias. Porque Davi, ele creu, ele confiou totalmente no Senhor. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem que ele teve fé neste momento, porque diante de tantas coisas, diante de tantos guerreiros ali que sabiam lutar, sabiam guerrear, e eles temeram, eles tiveram medo de desafiar, de guerrear contra Golias. Davi não era um homem que tinha experiência em guerras. Davi, como vai falar aqui nessa passagem que a gente vai ler, Davi era um moço, um jovem.
fraco, pequeno. Não era uma pessoa que tinha experiências de guerras, mas era um homem que confiava no Senhor. Era um homem que tinha convicção no Deus que ele servia. Ou seja, se ele confiava no Senhor, ele tinha fé. Ele tinha fé no Deus que ele servia. E como muitas vezes está a nossa fé? Como muitas vezes está a nossa confiança no Senhor? Será que nós temos confiado em Deus? Ou nós temos confiado no governo, no mundo, nas pessoas? Em quem nós temos depositado a nossa fé e a nossa confiança? Amém? Então abra comigo lá no livro de 1 Samuel 17, no versículo 31. E antes de lermos aí, eu vou só dar uma recapitulada um pouquinho nos versículos um pouco antes, que fala assim, como a gente já falou, Davi era um jovem, era um moço, ele era pequeno. Ele não era assim um moço muito forte, com muitos, vamos dizer, o físico dele não era um físico desses soldados de guerra, de luta. Mas fala assim que Davi ele era filho de Jessé. E fala que Jessé ele tinha 3 filhos que tinham ido para a guerra, para o exército de Saul. E fala que eles estavam lá e Jessé chega até Davi e fala assim, Davi, pega alguns mantimentos, algumas coisas que ele fala especificamente ali na passagem, pega isso e leva até os seus irmãos, até onde eles estão reunidos, porque eles estão lá para guerrear contra os filisteus. E fala que eles estavam no vale de Elá. E lá que eles estavam se reunidos, concentrados, para que eles pudessem guerrear contra os filisteus. E quando Davi chega lá, ele começa a ver os rumores, os boatos de que havia um filisteu que ele se chamava Golias, ele era muito forte, muito alto, aonde todos os guerreiros que faziam parte do exército, eles estavam com medo de guerrear contra este homem, apenas um homem. E todo o exército estava com medo. E fala assim que Saul, ele pega e ele faz uma proposta, que ele fala assim que o homem que aceitasse ir guerrear contra Golias, ele daria a filha dele, ele daria riquezas, ele livraria os seus pais de impostos e tantas outras coisas. E mediante a tudo isso, mesmo assim, nenhum homem se levantava para tentar derrotar este filisteus. E Davi começava a ouvir tudo isso, a ver tudo isso, e ele falava assim, mas quem é este homem que se levanta, que se afronta contra o exército, contra o povo de Deus? Quem este homem pensa que é? E daí no versículo 31 fala assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te
e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu, ao encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tornou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Amém? Então fala que Davi, ele chega até Saul e ele fala assim: eu vou ao encontro desse filisteu. Eu vou guerrear com ele. E Davi olha e fala assim: mas você não tem experiência nenhuma com guerras. Você é apenas um jovem, um moço que não tem experiência. Agora esse filisteu, ele já tem muita experiência. Desde a sua mocidade. Desde quando ele era jovem, pequeno, ele já tem experiência. Ou seja, ele não é qualquer um guerreiro. Ele não é qualquer um homem, mas Davi, ele se levantou e ele foi. E fala que Saul então permite que ele vá. Saul vai lá, pega o seu capacete, sua couraça, sua espada, mas quando Saul coloca sobre a vida de Davi, sobre Davi, toda a sua armadura, Davi conseguiu ficar com aquela armadura? Não. Por quê? Porque a armadura do homem, ela é específica para alguém. A armadura de Saul era de Saul, não era de Davi. Ela era adequada para Saul, mas não era adequada para Davi. A armadura de Deus não. A armadura do Senhor sobre as nossas vidas, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, ela é para todos os seus filhos. Ela é para todos. Então Deus, ele não vem e ele não tira a armadura de um para colocar no outro. Ele tem todas as armaduras para nós. Ou seja, a armadura dos homens de Saul não servia para Davi, mas a proteção de Deus estava sobre Davi. Então Davi, ele não precisou da espada, ele não precisou do escudo, do capacete, ele não precisou de nada disso. Então ele foi e fez o quê? Ele foi pegar aquilo que era a armadura dele,
aquilo que ele tinha experiência, aquilo que ele sabia manejar sobre as suas mãos. Então, que nós possamos ter sobre as nossas mãos aquilo que nós conseguimos manejar, aquilo que nós podemos ir para a guerra e saímos vitoriosos de tudo isso. Só que Davi, quando ele não foi somente com aquilo que ele sabia manejar em suas mãos. Ele foi com o Senhor. Porque fala que o filisteu fala assim que, deixa eu ver aqui o versículo que ele fala certinho. Davi disse assim para os filisteus, no 45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, Davi, ele se levanta e fala assim, você vem com espada, com escudo, com toda a sua armadura, com toda a sua proteção. Mas eu vou contra você. Eu vou guerrear contra você. Não é com isso daqui que está nas minhas mãos. Não são com as pedras, não são com a punha, não é com nada disso que eu vou guerrear com você. Mas eu vou pelo nome do Senhor dos Exércitos. E este nome tem todo o poder. Este nome tem muito mais poder do que uma espada, do que um escudo, do que um capacete, do que qualquer outra coisa. Este nome tem muito mais poder do que um Golias, do que um gigante. Então Davi, ele sabia onde ele estava se colocando. Davi sabia onde ele estava indo e se metendo, como se diz. Ele sabia exatamente onde ele estava indo, porque ele sabia que ele não estava indo por ele, mas que ele estava indo pelo Senhor. Porque ele estava indo lá para defender o povo de Israel, para defender exatamente o nome do Senhor. Porque aquele homem não estava brincando apenas com aqueles guerreiros. Ele estava brincando com o nome do Senhor. Ele estava brincando com o povo do Senhor. Ele estava indo contra o povo de Deus. E Davi se levantou. Então que nós possamos ter essa mesma posição de Davi. Que quando nós nos levantarmos perante qualquer circunstância das nossas vidas, durante qualquer batalha, dificuldade, situação que aconteça, que quando nós possamos nos levantar, que nós possamos nos levantar como os filhos e guerreiros do Senhor. E sabemos que quando nós nos levantamos, não sou eu, Priscila, que me levanto, não é a Michele, não é a Ruth, mas é o Senhor que se levanta através das nossas vidas. E que nós possamos saber que nós estamos indo, mas quem vai à nossa frente primeiramente e conosco é o Senhor dos Exércitos. É aquele que pode todas as coisas. É aquele que nós confiamos. É aquele que cremos. É aquele que eu não vejo. Se eu olhar aqui, eu não estou vendo. Mas eu sei que Ele está aqui. Mas eu creio que Ele está aqui. Porque eu confio. Amém? Então que nós possamos colocar isso sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. E mais outro versículo aqui. Deixa eu achar. No 47. E fala assim: e saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espadas e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu, ao encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro. Não é esse, calma aí.
Aqui é o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial do Filisteu darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. Essa parte. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Será que nós podemos declarar que toda a terra saberá que há Deus sobre a nossa casa? Que toda a terra saberá que há Deus sobre esta igreja? Que toda a terra saberá que há Deus sobre Ouro Fino? Amém? Porque é isso que Davi ele declarou. Eu vou derrotar. E ele disse, hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, quando nós nos levantarmos e posicionarmos, que através das nossas vidas, que através daquilo que confiamos e que cremos, que quem estiver ao nosso redor possa olhar, não no sobrenatural, mas no próprio natural, que eles possam olhar sobre as nossas vidas e ver que há Deus sobre as nossas vidas, que há Deus sobre a nossa casa, que há Deus sobre este lugar. Amém? Porque nós somos os guerreiros do Senhor. Nós somos aqueles que batalham, que vão à frente. Então, que nós possamos guerrear, que nós possamos ir à frente e que nós possamos nos levantar e nos posicionarmos. Porque foi isso que Davi fez. Davi era um pastor de ovelha. Davi cuidava de ovelhas. Davi estava no rebanho. Davi era o mais moço da sua casa. Davi não estava entre os 3 guerreiros, filhos de Jessé, que faziam parte dos soldados de Saul. Não era nem para Davi estar lá. Ele foi apenas levar mantimento. E o Senhor ousou. Muitas vezes não é nem para você estar em algum lugar, mas o Senhor, Ele te coloca sobre aquele lugar, para que você possa ser um guerreiro e uma guerreira, que leve a palavra do Senhor, que leve Deus sobre aquele lugar, e que todos que estão à sua volta possam ver que há Deus sobre a sua vida, que há um Deus sobre nós. Amém? Então que nós possamos ter convicção disso, e que nós possamos ter totalmente fé, porque quando nós falamos de fé, é algo fácil de se falar, mas não é algo fácil de se viver. Falar é fácil. É fácil eu falar assim, não, eu tenho fé. Eu creio em Deus. Eu tenho convicção naquilo que eu faço, naquilo que eu sirvo, naquilo que eu creio. Mas e quando você se põe à prova? E quando você está na prova? Porque é aí, de fato e de verdade, que nós vemos se nós temos fé ou não. Porque é fácil, tudo é fácil nas nossas vidas. É fácil falarmos que somos cristãos, é fácil falarmos que nós temos fé, que nós cremos em Deus, mas e viver isso? Porque uma coisa é falar, outra é viver, outra é sentir, experimentar nas nossas vidas. Então, fé é algo que é uma palavrinha muito pequena, mas que tem um significado muito grande e um poder muito grande. Mas que nós só conseguimos ver o tamanho da nossa fé diante daquilo que nós passamos nas nossas vidas. Diante das lutas, das adversidades, mas principalmente diante de lutas. Porque são, acho que, os momentos onde a nossa fé mais é testada. Onde a nossa fé ela é mais provada. Porque é fácil eu dizer que eu amo a Deus, que eu tenho convicção naquilo que eu creio, que Ele existe, que Ele pode, mas e quando eu clamo e Ele não me responde? Aí muitas vezes passa sobre o nosso coração, porque eu tenho certeza que muitos aqui já puderam viver, talvez outros não, mas ainda viverão, porque todas as vezes, vamos dizer, durante a nossa vida nós vamos passar por provações, por dificuldades. Então é fácil eu dizer, mas quando nós estamos passando, muitas coisas podem se passar pelo nosso coração e pelo nosso pensamento. E aí é um momento de nós realmente provarmos que nós temos fé ou não, se temos convicção ou não,
se cremos ou não, se estamos prontos para a batalha ou não, se há Deus realmente em Israel sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa ou não. Amém? Então que nós possamos guardar isso e que nós possamos realmente vivenciar essa pequena palavra, mas com um significado muito grande sobre as nossas vidas. Cremos realmente de fato e de verdade no Senhor, que Ele pode todas as coisas, que até mesmo Davi, que era tão pequeno perante aquele homem, perante o Golias, que todos falam que, vamos dizer, as crianças conhecem muito na escolinha, todos nós conhecemos, mas que é uma história que nos leva a ver e nos leva a refletir a confiança absoluta que Davi tinha no Senhor. Que ele não deixou que os filisteus, que aqueles homens zombassem e brincassem com o nome do Senhor, com o povo de Israel. E ele se levantou, mesmo não estando preparado fisicamente, mas ele estava preparado espiritualmente. E é assim que nós temos que estar. Talvez o nosso físico possa não estar preparado para todas as coisas, mas que o nosso espírito possa estar preparado perante o Senhor. Porque é Ele quem vai à guerra, é Ele que vai à nossa frente, é Ele quem conduz as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé aí no seu lugar. E que você possa sair nessa noite aqui declarando isso. Porque quando nós lemos esse versículo aqui que fala: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que isso possa ficar no nosso coração. E que nós possamos nos levantar e declarar: toda a terra saberá que há Deus sobre a minha casa. Que nós possamos começar pela nossa casa, amém? Porque é lá onde nós vivemos tudo, é lá onde nós passamos por provações, por, vamos dizer assim, por testes, é lá que, vamos dizer assim, os pastores não estão, mas o Senhor está. E é Ele que vê todas as coisas. Porque já ouvimos muitas palavras, às vezes vemos muitas frases onde diz que é fácil ser cristão dentro da igreja. O difícil é ser lá fora. Mas que lá fora eles possam ver exatamente isso. Que há Deus sobre a sua vida. Que há Deus sobre a sua casa. Que você teme um Deus que pode todas as coisas. Que você confia em um Deus que luta as suas guerras. Que vai à frente por você. Que está no controle e no governo de todas as coisas. E que nós temos essa convicção e essa fé no Senhor. Não somente nos dias bons, nos dias felizes, nos dias alegres, mas nos dias difíceis, nos dias de provas, nos dias de perseveranças, nos dias que nós não queremos, mas nós continuamos indo, nos dias que muitas vezes temos vontade de desistir, muitas vezes queremos largar tudo. São nesses dias em que nós podemos declarar que há Deus em Israel, que há Deus sobre as nossas vidas e que Ele resplandece sobre nós. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos por este momento, Deus. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está conosco em todo tempo, em todo momento. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de nossas vidas, ó Pai. E nós temos fé naquilo, Deus, que nós não vemos, não cremos, que nós não vemos, não podemos pegar, mas nós cremos que isso pode acontecer. Nós cremos que isso pode se tornar realidade sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos que o Senhor está aqui sobre este lugar, sobre as nossas vidas, ó Pai. Então que neste momento, ó Deus, o Senhor, ó Deus, abençoe cada um, ó Pai, que esteve aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, os leve em paz, em segurança. Que o Senhor, ó Deus, dê uma noite, ó Deus,
confortável, uma noite, ó Deus, abençoada, poderosa, onde o Senhor, ó Deus, possa estar trabalhando, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, e que em todo momento, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ser moldados pelo Seu Espírito Santo, Pai. Se a nossa fé, ó Deus, estiver enfraquecida, que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos, que nós possamos buscar pelo alimento, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos saciar, ó Deus, porque a palavra do Senhor diz que que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor, ó Pai. Então que nós possamos alimentar da Sua palavra, que nós possamos nos alimentar, ó Pai, e que nós possamos ser fortalecidos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus os abençoe e os dê uma noite poderosa e abençoada em nome de Jesus.